noite a todos. Uma satisfação estar aqui mais uma vez no NEP, trazendo esses temas do autoconhecimento para dialogar com a nossa visão espiritualista, com a perspectiva do espírito imortal. A gente traz sempre esses temas sobre o nosso conhecer a si mesmo, conhece-te a ti mesmo, que é uma tarefa tão vasta e que nós precisamos de instrumentos para saber como fazer, como proceder com essa grande tarefa, com essa grande jornada que é conhecer a si. Então hoje nós trazemos um tema importante para o nosso autoconhecimento, que é falar sobre o cuidado com a nossa criança interior. Esse é um tema psicológico muito importante quando a gente pensa na transformação dos nossos sentimentos. Então, entender que a nossa infância, as experiências que nós vivemos enquanto criança, nos moldam e deixam marcas que nós carregamos por uma existência toda, e também que influenciam no nosso modo de tratar a nós mesmos, de tratar aos outros, de relacionar com as outras pessoas, o nosso modo de conviver. É importante nós trazermos esse assunto, pois ele influencia em tudo isso. Influencia na nossa saúde ou no nosso adoecimento emocional. Influencia no nosso jeito de relacionar e de comunicar com as pessoas. Influencia nas nossas relações familiares, influencia nas relações afetivas, influencia no jeito em que nós amamos e nos sentimos amados. Então, influencia em várias questões que se referem ao nosso modo de organizar, de expressar e de viver os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos sentimentos. Tendo esse ponto inicial, tendo isso em vista, eu quero trazer para nós uma frase que é conhecida de todos nós, que está no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, e que diz: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para conter as suas más inclinações, ou para domar as suas más inclinações, dependendo da tradução. Tem palavras que falam desse nosso trabalho, esse nosso esforço de olhar para as nossas más inclinações e para contê-las, para que elas não nos atrapalhem muito, ou não causem muito estrago no nosso cotidiano, nas nossas relações, na nossa convivência uns com os outros. O que isso tem a ver com criança interior? Vamos lá. Eu destaquei aqui a palavra transformação moral e depois dela vem os esforços que nós fazemos para conter as suas más inclinações. O que é transformação moral? Da forma como nós compreendemos na perspectiva espiritual. Que diminuam os nossos vícios, aquilo que procede do egoísmo, aquilo que procede do orgulho vai perdendo a força, e que aquilo que é luminoso, virtuoso, a bondade, a benevolência, a indulgência, o perdão, a caridade, essas qualidades positivas fiquem maiores. Quando a gente fala de transformação moral, significa isso. Que os defeitos se enfraqueçam, que as virtudes se fortaleçam. Resumidamente é isso. Essa transformação moral tem a ver com caráter? Tem a ver sim com caráter, tem a ver com a melhoria do caráter, tem a ver com a mudança dessas qualidades. Mas não é algo que tenhamos prontos. Então, quando nós estamos cuidando de nos transformar moralmente, emocionalmente, intelectualmente, é algo que está em processo. Justamente por isso, os espíritos poderiam ter parado aqui. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Pronto. Ia ficar uma tarefa dificílima para nós. Porque em vários dos nossos aspectos, de caráter, de personalidade, de alma, nós ainda não somos virtuosos. Basta olhar para a nossa vida e perceber o quanto nós somos falhos e propensos a deslizar. Quem pensa diferente disso, quem pensa muito, eu já estou transformado, eu já estou ótimo, eu já sou bom, eu já sou humilde, eu já sou virtuoso, pode estar com uma percepção muito na superfície acerca de si mesmo. Por isso, os espíritos continuam.
pela sua transformação moral, mas sabendo que isso é demorado e é um processo, eles completam pelos esforços que faz para conter ou para domar as suas más inclinações. Porque vai ficar ainda tanta coisa inacabada e a caminho, que a gente vai precisar fazer uma força de dar uma segurada na onda e segurar a boca, segurar a língua, segurar alguns aspectos da personalidade, dar uma tranquilizada, uma dosada do próprio temperamento, guardar alguns sentimentos ou segurá-los para expressá-los no momento mais adequado, por exemplo, ou aprender a falar em vez de guardar tudo. Isso tudo é conter más inclinações, isso tudo é domar más inclinações. Pois às vezes os sentimentos do jeito que eles vêm, mais primitivos, mais brutos, mais rústicos, podem causar muito estrago, muitos danos na nossa saúde emocional, na nossa vida interior, mas também causar muitos conflitos na nossa convivência uns com os outros. Por isso, são essas duas dinâmicas aqui. A gente precisa trabalhar na nossa transformação moral, conscientes de que ela não começou aqui, ela não termina aqui, nessa existência. A gente não vai sair daqui transformados. A gente vai conquistando humildade, a gente vai conquistando capacidade de perdoar, a gente vai aumentando a nossa capacidade de amar, mas a gente não sai daqui transformado. A gente vai se transformando. Enquanto isso não acontece, o que os Espíritos estão nos indicando é preciso que nós saibamos conter, domar as nossas más inclinações. Isso é um tema grande. Dentro de más inclinações, nós precisamos aprender a olhar para a nossa criança ferida e magoada. Dela procedem muitas das nossas más inclinações. Então é por isso que nós trazemos esse tema hoje. Pois cuidar da criança que nós fomos e segue viva dentro de cada um de nós significa dosar, educar, conter esse menino ou essa menina que aparece na nossa convivência uns com os outros e que tem a ver com as marcas que nós carregamos, com as tendências que nós trazemos do nosso passado, da nossa infância. Mas o espírito que você é, e a pessoa, a personalidade que você moldou criança, lá na sua formação, no seu passado, na sua história de vida, não começou aqui. A criança que você foi, ela já traz tendências e bagagens de um passado anterior. Então, quando nós estamos falando de cuidar da criança interior, a gente está falando de várias camadas de um passado que nós carregamos, que nos influencia, e que se a gente não cuida dele, ele bate na nossa porta e nos influencia e nos atrapalha e complica a nossa forma de conviver uns com os outros. Então daí, para a gente entender a importância de voltar atrás. Por que eu estou começando falando sobre voltar atrás? Porque a nossa tendência aqui, buscando desenvolvimento, autoconhecimento, transformação, é de querer seguir adiante, evoluir, avançar, ir para frente. Não é esse o nosso objetivo? Melhorar do que eu já fui, ser diferente, ser um pouco melhor. Mas às vezes, para dar um passo à frente, nós vamos precisar voltar lá atrás. O que é esse voltar lá atrás? É poder voltar o olhar para aquelas dores que doeram e que não foram cuidadas. É para poder resgatar aquele menino ou aquela menina que eu fui e que sentiu às vezes coisas que foram muito pesadas para ele ou para ela. É poder voltar a resgatar aqueles sonhos ou aqueles talentos que não tiveram espaço de acontecer. E aqui a gente precisa considerar que muitos de nós tiveram infâncias muito precárias. Se precárias financeiramente ou materialmente, eu quero também acentuar que, devido ao nosso nível evolutivo, as infâncias da maioria de todos nós, tendo sido ou não precárias materialmente, nós vivemos sim uma precariedade emocional muitas vezes, de necessidades afetivas,
de carinho, de abraço, de entendimento, de acolhimento, que não puderam ser atendidas. Se hoje você observar o jeito que você cria os seus filhos, ou o jeito que os seus netos são criados, e observar o jeito que aconteceu com você, você consegue perceber e medir aqui as dimensões dessa atenção, desse cuidado, de liberdade, de deixar a criança se expressar, falar, pedir, ter direitos, ter voz. Eles são bem diferentes. Os nossos pais ou os nossos avós anteriores procedem de experiências de infância muito duras. E, portanto, das gerações anteriores, talvez ainda foram um pouco, mas já a gente percebe que vem se amenizando. Amenizando no sentido assim, meu avô teve uma infância muito dura, uma criação muito pesada, muito rígida, com meu pai já foi um pouco, mas já amenizou um pouco, já não foi tão áspero, tão cruel quanto o que ele recebeu. E já o meu pai comigo foi diferente do que o que ele recebeu do pai dele, entende? E é assim que as experiências afetivas e relacionais vão progredindo e evoluindo. Se a gente consegue não repetir a mesma história. Para não repetir a mesma história, eu vou precisar olhar para o que me aconteceu. Olhar para as dores e para o desamparo e para as feridas daquele menino ou daquela menina que eu fui. Pois só entendendo assim, nossa, aquilo lá foi tão complicado, foi tão pesado, e sentindo isso verdadeiramente no coração, é que eu posso escolher assim, eu não quero reproduzir com o outro aquilo que foi tão complicado para mim. Mas só é possível fazer isso se eu resgatar, se eu voltar lá e enfrentar isso que doeu, enfrentar isso que ficou pesado, enfrentar isso que foi difícil. Então você precisa olhar para trás. Não significa morar lá no passado, mas significa olhar um pouco para esse menino, para essa menina, e resgatá-lo de lá. E escolher hoje fazer diferente por você. Pois hoje, você é quem pode ser um pai ou uma mãe melhor do que o que você teve. Se não melhor, diferente. Tem muitas coisas que nós vivemos e que nós passamos, enquanto experiência emocional de infância, que nós podemos olhar e pensar, não precisava de tanto, não precisava ser daquele jeito. Sim, mas não dá para voltar naquele tempo. Já foi, já passou, o que você faz com isso? Você precisa hoje escolher melhorar o jeito de se tratar. Se para mim me faltou carinho, eu preciso aprender a ser mais carinhoso comigo. Nem é só carinhoso com o outro, porque às vezes quem teve uma criação de ter sido muito duro, muito criticado, criações com muita violência, tem dificuldade de ser carinhoso. Tem dificuldade hoje de abraçar, de falar eu te amo, de dar beijo, de colocar no colo. Muitas pessoas carregam isso consigo, mas são dores não curadas. Só ficou congelado, estagnado nesse ponto, porque aquilo em algum momento doeu, porque a gente chega no mundo criança, frágil, vulnerável, tudo aberto, e precisando receber. O que uma criança faz na vida é receber, receber, receber. Sem filtro algum. Nós, como adultos, estamos hoje na condição oposta agora, de oferecer, é a nossa vez de doar para a vida, de cumprir o nosso papel aqui, de oferecer, de ter os filhos, de ter um trabalho, de ter uma família, de ter uma função aqui no mundo. É o lugar da doação. O lugar da criança é o lugar da recepção. A criança não tem filtro algum. Recebe tudo, absorve tudo, puxa tudo. Absorve os exemplos, reproduz, começa a repetir, não é assim? Então, cada um recebeu uma matéria-prima, recebeu um terreno, recebeu uma influência desse lugar de onde você veio, dessa criação que você teve, e ela deixou as marcas aí em você. Hoje, você pode, olhando para isso, escolher
se tratar de um jeito diferente. Se você é uma criança que ficou muito sozinha, de se sentir desamparado, abandonado, aprender a escolher boas companhias, a ser uma boa companhia para si. Se você apanhou muito, recebeu tratos muito violentos, aprender a ser mais cuidadoso, mais gentil no trato consigo. Se você foi muito criticado, muito cobrado, a perfeição, muito exigido, aprender hoje a pegar mais leve consigo, a ser mais flexível em algumas coisas. Para chegar nesse ponto de eu poder me oferecer aquilo que me faltou, eu vou precisar voltar lá. Aí algumas pessoas podem dizer, mas eu não lembro nada da minha infância. Esses são os mais traumatizados, tá? Quem tem esse bloqueio de não lembro nada de uma faixa da minha infância até tal idade, eu não lembro absolutamente nada, é porque ali tem muita dor, tem muitas coisas que ficaram armazenadas e aí a mente é muito sábia de dar uma esquecida ou de dar deixar aquilo guardado até você ter condições de lidar e de acessar. Então, é importante que você possa voltar lá. Voltar lá para quê? Algumas pessoas falam assim, passado, isso já passou, para que eu vou ficar lembrando? Para que eu vou ficar mexendo em coisa que já passou? Sabe por quê? Porque senão o passado dá um jeito de voltar. Se você não volta lá, ele volta até você. Em experiências, em relacionamentos. Aí algumas pessoas que têm muitas dificuldades, por exemplo, com o pai ou com a mãe, aí quando vai se casar, quando vai trabalhar a confiança com um novo parceiro, acaba gerando ali conflitos e situações que reproduzem. Tá vendo? Igualzinho meu pai, não dá para confiar em homem não. Tá vendo aí, ó, de novo eu estou sendo abandonado, de novo me deixa aqui sozinho, não me dá atenção. E às vezes a gente está falando de uma criança que hoje está cobrando a atenção da esposa e que teve uma mãe também que não teve condições, por alguma situação, de dar atenção para aquele filho, que tinha que trabalhar muito, por exemplo. Mas aí eu cobro da minha esposa a conta daquilo que ficou mal resolvido, lá eu com a minha mãe. Entende como a gente vai se enrolando? É assim que o passado dá um jeito de voltar. Sabe quando que ele volta? Em todos os assuntos em que nós ficamos pessoas muito exigentes. Ou carentes, se vocês quiserem falar assim. Porque o carente é uma pessoa que exige alguma coisa. Exige que me dê as coisas, exige que me dê atenção, exige que me escuta, exige que olhe para mim, exige que me dê carinho do jeito que eu espero que chegue o carinho. Exige que me dê presente, que me considere importante, enfim. Cada pessoa exige um tipo de coisa, espera um tipo de coisa e fica frustrada quando não tem. Quanto mais criança ele estiver, mais eu vou esperar que os outros adivinhem. Eu não vou só exigir, às vezes exigências silenciosas dentro da minha cabeça, mas eu vou esperar que o outro que convive comigo adivinhe que eu estou precisando daquilo. Porque o que os pais fazem quando as crianças não falam? Eles adivinham. As mães têm um recurso dentro delas que tem essa capacidade de entender se é dor de barriga, se é fome, se é sono, se é alguma dor em algum lugar, não é? A criança não fala, a mãe precisa entender os recursos dela ali, de saber detectar, decodificar o que está acontecendo. Nós, quando muito ligados e atuantes nessa nossa parte infantil, nós esperamos que os outros nos adivinhem as necessidades e nos deem amor do jeito que nós esperamos. Por isso é complicado no nosso processo de crescimento e de desenvolvimento, quando a gente fala, por exemplo, de alguém que é exigente, arrogante, egoísta, essas características todas. Às vezes a gente está vendo ali uma pessoa difícil de conviver, brava, exigente, de trato difícil, agressiva.
quanto por detrás há uma criança magoada e ferida daquilo que ela não teve. E só está cobrando do hoje a conta que ficou mal resolvida do lá para trás. Daí a importância, se a gente quer se transformar e domar as nossas más inclinações, que a gente possa olhar para essa criança que nós fomos. Aí eu quero começar com uma pergunta para a gente trazer isso para a nossa realidade de hoje. Porque eu estou contando aqui que é um passado, que é uma infância, mas isso aparece hoje. E aí você precisa se perguntar, para começar a cuidar desse menino, dessa menina em você, qual que é a sua dor? O que é a dor que te trouxe aqui? Cada um tem uma coisa, e muitos de nós viemos, a não ser os que chegaram aqui pelo berço, ou que vieram pelo amor, que são mais raros. Cada pessoa vem por algum tipo de dor. Um adoecimento físico, uma separação, uma traição, uma decepção de família, um divórcio, um conflito familiar, alguma coisa te aconteceu que te fala assim, vou lá para o centro buscar ajuda. Vou lá para o centro espírita buscar consolo, melhora. Qual é a sua dor? Quais foram os seus desafios que te levaram a buscar ajuda espiritual? O que é? É isso. Às vezes a gente vem pela dor. A dor nos convida a nos colocar no movimento de buscar ajuda. Os seus desafios que te conduziram até aqui. Então, em todos esses desafios, em todas essas dores, elas têm muitas vezes raízes nessa nossa criança interna. E vai precisar haver um processo de mergulho, de autoconhecimento, para você descobrir assim, eu acho que isso que eu tenho dificuldade hoje na minha vida, na minha convivência em casa, ou no trabalho, essa ansiedade, ou essa falta de paciência, ou essa dificuldade de ceder, de querer tudo do meu jeito, eu acho que isso aqui vem de lá. Eu não quero dizer que nós não tenhamos influências espirituais naquilo que a gente faz e nas nossas dificuldades. Temos sim. Muitas vezes precisamos da ajuda de buscar uma conexão, de buscar o passe, de buscar qualquer tratamento que vai cuidar dessa nossa atmosfera mais sutil e espiritual. Mas os espíritos não se ligam a nós à toa. Uma influência espiritual negativa, um obsessor, aquilo que a gente vai tratar para ser desligado, para ser afastado, para que a gente possa se sentir melhor, para não sentir o peso daquela influência, eles não nos ligam à toa e do nada. É por semelhança. Quando a gente pensa numa pessoa difícil, esteja ela no corpo ou fora dele, a gente precisa pensar também que ali há uma criança querida. Então, se você começar a olhar assim para o seu parceiro, para o seu filho, para o seu pai, para a sua mãe, para aquele irmão desencarnado que você ficou sabendo que está lá na sua vida, causando ali uma influência difícil, se a gente entender assim, a gente é tudo criança. Tem uma criança ali, a gente é adulto em umas partes e em outras a gente é infantilizado. Ainda não amadureceu, ainda não entendeu. Se a gente começa a perceber isso, por detrás daquilo que nos incomoda nas nossas convivências e relacionamentos uns com os outros, a gente vai poder ter um pouco mais de tolerância de, assim como eu estou vendo dali, eu também tenho daqui. Está cada um com as suas coisas, está cada um arrumando as suas questões afetivas e vivendo os efeitos delas. Então, se você começa a olhar assim para as pessoas de convivência difícil e começa a perceber assim, o que será que aconteceu com essa pessoa para ela ficar desse jeito? Que dores será que tem ali? Eu comecei perguntando qual que é a sua dor, né? Agora eu estou mudando o foco de olhar para o outro. Que dor será que aquela alma ali tem?
O que aconteceu com aquele coração para ele ficar tão duro? O que será que essa pessoa teve que passar para ela ficar assim com o coração fechado e guardar tanta mágoa e ficar tão rancorosa? Eu não estou dizendo para a gente justificar tudo na base da infância como se a culpa fosse dos outros. Mas a gente precisa considerar que todos nós tivemos os nossos desencontros e feridas e processos afetivos que ficaram difíceis. Mas tem algumas pessoas que tiveram uma trajetória e uma jornada mais complicada, bem pesada. Tem gente que teve traumas. Ok, todos nós tivemos. Mas tem gente que carrega uns assim que eu vou te contar. Nessa trajetória de acompanhar pessoas no seu desenvolvimento emocional, a gente percebe que tem algumas histórias que falam, nossa, essa pessoa passou umas coisas que é um sobrevivente, é uma sobrevivente dessa infância. Chegou aqui, sabe lá Deus como, mobilizando as suas forças, mobilizando seus recursos e está aqui adulta. Mas assim, está adulta, mas lá dentro dela, aquele menininho, aquela menininha chora, ainda está machucado, ainda precisa de colo, ainda precisa de amparo, ainda precisa de um tanto de coisas. Que às vezes essa pessoa não conseguiu se dar e quem está ao redor também não sabe, não conseguiu dar, não conseguiu oferecer. Então, para a gente não ficar à espera e na dependência de que as pessoas curem os nossos machucados por nós, a gente precisa começar a fazer alguma coisa. Sabendo aqui que todos nós trazemos essas questões, você precisa aprender a conhecer esse serzinho que tem aí dentro de você, essa criança que ficou magoada e ferida e que tem no seu íntimo, e poder dar atenção para ela. Já perceberam que as crianças, quando a gente não dá atenção para elas, elas gritam mais alto? Se a gente não escuta ou não atende aquilo que a criança está pedindo, ela vai achar algum jeito de te chamar a atenção. Ela quebra uma coisa, ela risca a parede, ela faz uma bagunça, ela te chama a atenção, ela implica com você, ela faz alguma coisa para ser vista. Isso eu falei das rebeldes. Tem umas crianças mais assim, ela fica moadinha, adoece, fica quietinha, não conversa com ninguém, esconde de todo mundo, não deixa ninguém chegar perto. Falei das rebeldes, mas tem essas que são mais assim, mais tímidas, mais fechadas, mais assim, não dá muito acesso. Isso faz parte dos traumas recebidos ou é uma questão do karma reencarnatório? Olha, pode ser uma coisa de tudo, um pouco de tudo. Geralmente, os traumas vão ter muita influência porque as memórias que nós trazemos dessa existência para cá, eles vão ter uma força maior de se expressar. Mas o lar que nós escolhemos nascer, ele tem a ver com os nossos karmas e com aquilo que nós trazemos de outras existências. Então, nós não escolhemos aquele pai e aquela mãe à toa. Portanto, as feridas dessa infância, os traumas dessa infância, eles têm uma ligação, pois aquela família não foi escolhida por acaso. Aquela experiência de infância não foi escolhida por acaso. Então, é uma coisa e outra. Em cada história de cada pessoa, não dá aqui para generalizar, mas em cada história vai ter uma gradação. Algumas pessoas vão trazer mais uma carga desse passado, algumas vão trazer coisas mais dessa existência, isso vai ter mais força, então depende muito. Assim, a resposta de psicólogo, né? Depende. Depende porque cada história é única, cada pessoa vai ter uma tendência, um jeito muito singular de expressar essas histórias e experiências. Então, em algumas pessoas a gente observa sim que há uma carga anterior de um passado, um resíduo de um passado que é mais forte, e tem outras que a gente percebe assim, isso aqui a gente está olhando para feridas ou para dores que são dessa existência, do nascimento para cá, da gestação para cá. Então, a cada caso é de um jeito, mas o que a gente precisa, independente das particularidades de cada um,
é poder perceber que essa criança em nós clama por atenção, por olhar, por escuta, por afeto. E se a gente não dá um jeito de oferecer isso para ela, ela grita, esperneia e sapateia. Sabe como que esperneia e sapateia? Acontece algo na sua vida que você não gostou, que você não queria que fosse daquele jeito. O menino ou a menina em você fica emburrado. Eu não queria assim, não gosto desse jeito, por que foi acontecer isso comigo? Fica da birra. Ou alguns de nós podemos ser assim tão expansivos de dar birra e de sapatear tanto, mas pode ficar emburrado. Fechado, também não queria. Se a vida deve ser desse jeito, também não quero. E fica emburrado. E fecha o tempo, fecha a cara. Isso eu estou pensando aqui em situações do nosso cotidiano, mas pode ser uma postura com relação à vida, sabe? De não aceitação das coisas. De reclamação, pode ser reclamação. A gente ficar muito reclamando, muito queixoso, reclamando de tudo. Pode ser muita rebeldia, de ficar muito reativo, não aceitar nada. Não aceitar o jeito que as pessoas nos tratam, não aceitar o jeito que as coisas são. Julgamento? Julgamento pode ser sim. Pode ser. O que você pensou quando você pergunta em julgamento? É que às vezes quando a pessoa reclama muito, ela começa, o próximo passo é ele começar a julgar as pessoas. Sim. Eu acho que é mais ou menos como isso. Quem falou que faz isso, ela falou isso. Tá. Ele está dizendo aqui, ó, julgamento no sentido de por que o fulano faz isso, faz aquilo, e começa a cobrar, né? Eu entendi um lugar de cobrança também, né? Sim. O que acontece com esse dar atenção para a criança dentro de cada um de nós? O que eu estou dizendo quando eu falo dê mais atenção a essa criança dentro de você? É dar atenção para várias coisas. Por exemplo, aquilo que te dói em excesso, os pontos que você é muito doído. A gente é doído nos assuntos. Aquilo ali já aconteceu comigo, por exemplo, já foi muito criticado. Aí quando alguém fala um negócio comigo, assim, aí aquilo já dói. Aí eu já fico com dificuldade de ouvir, de lidar com aquele assunto. A pessoa não pode falar nada que a pessoa já fica doída, muito sentida com aquilo. Por exemplo, um exemplo é isso. Excesso de dramatização em algumas coisas, assim, sente tudo muito e quer que as pessoas tenham dó e vão lá e ajudem, me dê atenção, por exemplo, é um outro jeito. Mas é importante você perceber quais são os seus jeitos, quais são aqueles pontos que na hora que acontece com você, que na hora que você não é convidada para algo, que na hora que você se sente ignorada, que alguém te esqueceu, que alguém te rejeitou, aí você fica sentida, magoada com a pessoa, que ela não te convidou para o casamento, sabe? Essas coisas assim que pegam no nosso ego. E é um ego infantil. Egocentrismo. É um ego infantil. No sentido do que eu quero é ser visto, é ser considerado, é me sentir importante. É tudo que uma criança precisa quando ela está aqui no mundo. Sentir que a atenção é para ela, que ela é importante, que ela é bem-vinda, que ela é amada. Que criança recebe isso o tempo inteiro? Nenhuma. Algumas recebem uma boa dose disso, de atenção, de afeição, de colo, de cuidado. Mas nenhum pai e nenhuma mãe é tão perfeito a ponto de conseguir oferecer isso o tempo todo. Então, é importante você olhar para esse menino, essa menina em você e perceber, nossa, quais que são os meus pontos doídos e delicados, que quando encosta ali, eu reajo, eu fico muito bravo, eu fico nervoso, eu perco a paciência. Sabe esses pontos? Sabe esses assuntos que você está lembrando aí? Provavelmente é uma parte sua que está querendo alguma coisa do outro. Quando pega na nossa dor, a gente não pede, a gente exige. A gente exige. Então você sentiu ignorado e falta de atenção. Você vai precisar, enquanto adulto, fazer bons acordos e bons combinados para que você não fique nessa situação de se sentir tão ignorado.
Olha, eu vou te pedir para quando a gente estiver aqui no nosso jantar, no nosso momento em família, que você não mexa no telefone. Eu me sinto assim, ignorado quando você presta atenção só no telefone e a gente está aqui e você não está prestando atenção no que eu estou te falando, por exemplo. Isso é um jeito mais educado de combinar as coisas. É diferente se eu exigir. Ah, mas você não sai desse telefone, pelo amor de Deus, não me dá atenção. Entende? Eu falei a mesma coisa. A mesma coisa. De que necessidade nós estamos falando aqui? De uma coisa muito básica que as crianças e nós precisamos. Atenção. Ser escutado, ser visto, ser ouvido. Então nós vamos precisar perceber quais que são as nossas necessidades, quais que são as fomes da sua criança, quais que são as sedes que cada um de nós tem. Do que você sente falta? E aprender a pedir. Isso é um exercício de autoconhecimento. Eu percebi assim, eu acho que eu estou ficando tão irritado, tão nervoso nessa relação aqui, X que eu estou pensando agora, no casal, com os filhos, com a família, com a irmã, com a mãe, que eu estou sentindo falta de tal coisa. Falta de espaço, falta de tranquilidade, falta de carinho, falta de atenção, falta de o que quer que seja a sua fome. Você vai precisar aprender duas coisas: a pedir e a se dar um pouco disso. Como que você dá atenção para si? Tem algum jeito de fazer isso? Por exemplo, olhar aquilo que é importante para você. O que é importante para você. Às vezes você sabe o que é importante para o outro, o que o outro gosta, o que o outro quer. O que é seu você não sabe, ou deixa de lado. O que é importante para você? Quais que são os seus sonhos? Quais que são os projetos? O que para você importa? Porque às vezes você liga para umas coisas e as pessoas que estão com você não ligam para aquilo. Vou dar um exemplo aqui doméstico, familiar, que é assim, por exemplo, algumas pessoas se importam mais com a beleza, outras se importam mais com a praticidade. Uma pessoa, por exemplo, vai fazer um almoço, um jantar, ela quer a mesa posta, com flores, com coisa bonita ali, arrumadinho, com aquele embelezamento. Tem algumas outras que importam com assim, a comida está feita, está limpa, está arrumada, está pronto o negócio aqui, funcionou, está todo mundo almoçado, está todo mundo resolvido, entende? Não importa muito com esse cuidado. E às vezes a gente vai ter em família pessoas muito diferentes que cada uma dá importância para uma coisa. Para uma importa esse cuidado com a estética e com a harmonia visual e embelezar a coisa, e para outra importa resolver. E às vezes a gente briga porque a gente quer que a outra pessoa fale a nossa língua e ela entenda a nossa verdade, assim, tipo, pense igual eu. Você não acha isso aqui importante? Isso aqui tem que ser importante para você também, e às vezes não vai ser. O que é importante para você não é importante para o outro. E a gente vai precisar fazer acordos por causa disso. Mas além dos acordos, porque a gente não vive sozinho, a gente vai precisar entender assim: tá, é importante para mim é isso. Eu vou me garantir. Eu vou fazer por mim, então. Pode ser que os outros não pensem igual a mim, mas isso é importante para mim. Então eu valorizo, eu dou espaço, eu dou atenção para isso. Tem às vezes um sonho que é seu, um desejo que é seu e que não é mais de ninguém. Aí você deixa ele lá, ou fica esperando que alguém veja e fala assim: ah, você tem vontade de viajar para tal lugar? Vamos fazer. Aí você está lá a vida inteira esperando. Para que a pessoa ligue e entenda assim, tipo, nossa, ela quer muito fazer tal viagem, deixa eu fazer isso para ela. Então, às vezes a gente vai precisar sair desse lugar, para o lugar da criança. A criança, ela espera e ela exige. E sair para o lugar do adulto que propõe: eu preciso disso, eu gosto disso, eu vou me dar. Eu vou fazer por mim então. Eu vou me importar com isso. Porque senão eu fico naquele lugar assim: ninguém está atenção, ninguém importa comigo, ninguém liga para mim mais. Esse é um lugar de vítima, né? Ninguém liga para mim assim. Os netos todos me esqueceram, os filhos não me dão atenção, estou aqui. Às vezes, essa pessoa que está nesse momento, sentindo falta dessas coisas, vai precisar propor, vai precisar convidar, vai precisar ir lá, vai precisar achar outros lugares de afeto e de relação.
Se aquilo é importante para mim, então eu vou providenciar para eu não ficar sem. Só que para isso a gente precisa sair do lugar da criança magoada e ressentida. Enquanto a gente está muito magoado e ressentido, a gente não põe o nosso sonho e os nossos desejos em movimento. Então, começa a olhar para você e entender que essas partes suas mais frágeis, mais delicadas e também mais machucadas, têm dores, mas também tem sonho, tem vida, tem capacidade de crescer, de desenvolver. A criança que você foi está viva aí dentro de você, ela continua crescendo, mesmo você já sendo uma pessoa adulta, ela continua crescendo. Criança, quando a gente fala aqui interna, é essa parte sua que não está pronta e acabada, que está em movimento, que está crescendo, que está aprendendo. Quando a gente vê uma criança, a gente olha assim, nossa, tem uma vida inteira pela frente. Sim, nós também temos essa parte que tem uma vida inteira pela frente. Mesmo que nessa existência nós já estejamos perto do fim. Mas a vida não acaba. Então, quando eu falo aqui criança, eu estou falando dessa parte que é possibilidade, que está olhando para frente, que tem possibilidade de crescer, que tem possibilidade de sonhar, de viver, de experimentar. Criança interior é isso. Não é necessariamente se comportar de forma infantil. Essa é a parte machucada. Mas é também, e na psicologia a gente fala da criança divina, da criança luz, da criança positiva, tem vários nomes para ela. Que é essa parte que, se a gente cuida dela, a gente fica mais feliz, a gente fica mais alegria de viver, a gente tem espaço para o sonho, a gente tem espaço de, eu não tive isso lá atrás, mas eu quero isso ainda. Se encanta com as coisas, Eu não vivi isso até hoje, mas eu ainda quero, eu ainda sonho com isso, eu vou fazer isso por mim. Eu vou dar um jeito de fazer isso acontecer, entende? Essa parte sua, que ainda quer, que ainda sonha, que ainda quer viver, que ainda quer fazer, é esse lugar dessa criança. Sim. No caso do encantamento que fala, seria se encantar com as coisas simples da vida. Sim. Porque quando você está machucado, você não consegue perceber a beleza que há aqui. Você não está machucado, você está querendo ver isso, né? Encantar com as coisas simples, isso significa resgatar um pouco desse olhar da criança, porque a criança, a gente sabe que é um espírito antigo que está aqui, mas para essa existência, ela está vendo as coisas muito pela primeira vez, então tudo tem esse ar de novidade, né? A criança tem esse encantamento com uma música, com uma flor, com um brinquedo, com uma caixa de papelão, com uma coisa que ela acha ali interessante, porque ela está aberta para descobrir o que está no mundo. Então se encanta com o simples. Então nós podemos fazer esse trabalho com a gente, de olhar para a nossa criança. Isso significa nos tirar desse lugar muito emburrado, birrento, muito vitimizado, muito que só espera e que não propõe, para olhar para a vida com outros olhos. Olhar com esse encanto, olhar com a vida como possibilidade, olhar para a vida como muitas possibilidades que a gente tem, do que a gente pode ainda criar e ainda crescer. Então, tudo isso que nós falamos aqui hoje, eu quero já resumir e caminhar para os encerramentos, está inspirado em Joana de Ângeles. Tem vários livros que a Joana fala sobre criança ferida, e um deles é esse que nós trazemos hoje, que é o autodescobrimento. E ela usa a palavra resíduos, que cada um de nós carrega os resíduos e que aparecem nas nossas inseguranças, que aparecem nas nossas amarguras, que aparecem nos nossos ressentimentos, que aparecem na nossa conduta, às vezes imatura para alguns assuntos. Nós carregamos esses resíduos. E aí ela diz assim: enquanto essa providência não for tomada, e eu gosto muito dessa frase quando eu preciso chamar a minha parte adulta. Eu sou adulto aqui, eu preciso tomar providência. É um assunto meu. É uma questão minha. Eu preciso tomar providência. Os adultos tomam providência das coisas, entendem? A criança não faz isso. Então, enquanto essa providência não for tomada, a inquietação infantil ressaltará em todos os seus atos.
A criança interna é inquieta. E às vezes em alguns assuntos a gente fica assim. Por falta de dar atenção e de cuidado para essa nossa parte que está ali ferida, precisada, necessitada, carente, a gente fica mais inquieto. Enquanto essa providência não for tomada, a inquietação infantil ressaltará em todos os seus atos, cada vez apresentando-se sob um disfarce diferente. Então, cada vez aparece de um jeito. Enquanto você não cuida disso, não toma providência de olhar para essas partes, a sua transformação moral e as suas más inclinações, o domar as más inclinações, vai ficando para depois. Uma das coisas que a gente está falando aqui é um como que eu me transformo, como que eu cuido dessas más inclinações. Tem uma partezinha dentro de mim aqui que eu vou precisar educar, domar. Como eu educaria uma criança, mas não precisa ser na bruta. Pode ser com diálogo, pode ser com carinho, pode ser com gentileza, pode ser conversando. Mas tem partes nossas que nós vamos precisar fazer isso, igual a gente faria com uma criança. Aqui você não manda. Eu sei que você quer muito tal coisa, que você está exigindo, que você está brava, e você falando consigo mesmo, tá? Mas na vida do outro você não manda, o que o outro escolhe é dele. Não tem que valer a sua vontade aqui. Mas a criança em nós, às vezes, quer fazer impor a vontade dela. Quer que seja do meu jeito, do jeito que eu acredito, do jeito que eu gosto, no meu tempo. Essa criança, quando ela aparece assim, você vai precisar menos para ela, menos, bem menos. Você não vai mandar aqui. Então a gente precisa muitas vezes de ter esse diálogo, de como se a gente educaria uma criança e dá para ela carinho, mas dá também limite, né? Envolvendo as duas coisas, carinho e limite. O menino e a menina dentro de nós precisam das duas coisas. Às vezes precisam do nosso limite, do nosso não, você não vai fazer assim. Não é isso que é importante para nós agora. Mas também a gente vai precisar de dar colo, de dar atenção, de dar o carinho, um trato amoroso, um trato gentil. Se a gente der os nossos passos nesse caminho, o que vai acontecer? Essa criança para de gritar. Se a criança é ouvida, ela não precisa gritar. Ela vai se expressar de outros jeitos, ela descansa, ela dorme dentro de nós. Isso significa sentir mais paz. Sabe paz interior? Porque a criança é inquieta, então quando a gente acalma ela, quando a gente atende, ela entende assim, tá bom, passou. Agora eu posso acalmar. O que eu precisava, a minha fome já foi atendida, agora eu posso descansar. Aí as ansiedades diminuem, aí a gente se acalma, aí a gente consegue dormir melhor, aí a gente consegue ter mais paz, entende? Não é milagre não, que eu estou falando aqui, não é milagre, não é milagroso, não é do dia para a noite. Mas é processo, que à medida que você for dando mais amor para si mesmo, usando esse amor no trato consigo mesmo, desenvolvendo essa compreensão de si, aí essa partezinha sua, que às vezes é tão magoada e tão inquieta, vai se acalmando, e assim você fica até melhor de conviver com os outros. Aí você fica até mais amoroso com o outro, mais compreensivo com o outro, menos exigente com o outro. Aí nós chegamos no ponto aqui da reforma íntima, que é a gente se tornar uma pessoa melhor. Entende o caminho? Parece que é só voltar no passado, mas não é. É voltar no passado para oferecer o melhor aqui hoje. Para poder não deixar que os nossos traumas e as nossas dores e as feridas mandem em nós, mas para que a gente possa, enquanto adultos, enquanto pessoas aqui, escolhendo evoluir, escolhendo crescer, nós possamos oferecer uma face melhor para o mundo nos lugares onde a gente está. Então, meus queridos, minhas queridas, bom caminho para nós. É isso que eu desejo. Boa jornada para cada um. Nisso que essa nossa reflexão da noite pode tocar aí nas questões emocionais de vocês. Que vocês possam cuidar bem, com muito amor e com carinho, do filho, do pai e da mãe de vocês.
Você é o filho do seu pai e da sua mãe, tá? Então cuide bem dele, como dela. E que a gente possa, com essas nossas crianças mais apaziguadas, ocupar o nosso lugar na vida com amor, com harmonia e sendo pessoas melhores aqui para esse nosso mundo, tá bom? Que Jesus os abençoe. Obrigado pela atenção de vocês.